Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na carreira de uma figura bem fascinante. Um comunicador que claramente não cabe numa única caixa. A sua história é contada através de três pilares que se juntam e formam um perfil mesmo muito único. Vamos então conhecer José Luís Simão. E que melhor forma de começar do que com as palavras dele, certo? Esta citação do seu portfólio diz quase tudo. Não estamos a falar apenas de uma lista de empregos, mas da paixão de um contador de histórias que procura, acima de tudo, inspirar, informar e, talvez o mais importante, transformar. A nossa análise vai seguir estes três pontos, que, juntos, pintam um retrato completo. Vamos começar pelo percurso profissional, depois mergulhamos na sua alma criativa e, por fim, vemos o impacto humano que dá sentido a tudo isto. Então, vamos lá ao primeiro pilar, o percurso profissional. É aqui que vamos ver as fundações da carreira dele, um caminho onde a investigação rigorosa e a comunicação estratégica se encontram e, na verdade, se alimentam uma à outra. Olha, esta linha do tempo mostra-nos quase uma década de crescimento. É curioso ver como ele transita de forma tão fluida entre os mídia mais tradicionais, como a rádio e a televisão, e o trabalho com um propósito muito claro em organizações não governamentais. Isto não parece um caminho aleatório, pois não. Pelo contrário, parece uma evolução muito deliberada de alguém que se dedica a uma comunicação que quer mesmo ter impacto. E aqui está um ponto de viragem, um momento crucial, a especialização em jornalismo de investigação no Media Lab. É quase como se ele tivesse adicionado uma lente de aumento à sua carreira, focando-se em temas densos e importantes como recursos naturais e transparência. Esta aposta não só aprofundou as suas competências, como levou a experiências internacionais, na África do Sul e no Zimbábue. E é na Orfad que vemos estas competências em ação. Pensem bem, gerir 6 páginas de Facebook e ainda por cima vários grupos do WhatsApp não é toda uma tarefa fácil. Mas ele foi mais além, concebeu e implementou estratégias digitais, produziu histórias de sucesso, criou conteúdo publicitário. E o resultado? Bem, o impacto foi tão claro, tão mensurável, que a própria direção fez questão de o reconhecer oficialmente com uma distinção. Isto diz muito. E agora, mudamos de cenário. Deixamos o profissional e entramos no lado mais pessoal. Vamos ao segundo pilar, a alma criativa. É aqui que descobrimos aqueles projetos de paixão que revelam quem é realmente José Luís Simão, para além de qualquer cargo. Escritor, declamador, ativista motivacional. Vejam bem, isto não são apenas títulos ou hobbies, são facetas da identidade criativa dele. Mostra que a sua necessidade de comunicar transborda do trabalho para a arte e para o ativismo. É uma amplitude de expressão impressionante. O título deste projeto, por si só, já nos diz muito. Porquê parei de dar esmola? É provocador, quase desconfortável, não é? Isto aponta para um contador de histórias que não tem medo de tocar em questões sociais complexas, mas que o faz de uma forma profundamente pessoal e reflexiva. E esta ideia de dualidade continua aqui, neste outro projeto sobre Angoche. Entre encantos e desafios. O título sugere um olhar que não é nem só elogioso, nem só crítico. Parece que ele procura a verdade no equilíbrio, no meio termo, documentando a realidade tal como ela é, com todas as suas nuances. Bem, e este título é talvez o mais arrojado de todos, o Quase um País. É uma crítica poderosa, direta. Aqui vemos a fusão perfeita entre a sua alma criativa e a sua veia de jornalista de investigação, usando a sua voz para questionar o estado das coisas no seu país. E assim chegamos ao terceiro e último pilar, o impacto humano. É aqui que tudo se junta, que as peças do puzzle encaixam. Vamos ver os valores e o carácter que servem de base, tanto para a profissão como para a paixão. E mais uma vez são as palavras dele que o definem melhor. Jovem, social, comprometido e profissionalmente orientado para resultados. Esta autodefinição resume na perfeição a ponte entre o seu lado humano, social e o seu foco profissional, a sua orientação para resultados. Mas como é que ele transforma a intenção em impacto real? É através destas qualificações. Liderança, colaboração, comunicação, criatividade. Isto não são só palavras bonitas para um currículo. São as ferramentas que ele usa todos os dias, seja no escritório ou na comunidade. E aqui está a prova de que não são só palavras. Estas competências não ficam na teoria. Ele aplica-as no terreno, seja a moderar conferências internacionais sobre jornalismo ou a incentivar os jovens do seu país a participar na vida política. É aqui que o seu impacto se torna real, visível. E, para terminar, ficou uma reflexão. A carreira de José Luís Simão desafia um bocado aquela ideia de que temos de escolher um único caminho. Num mundo que nos desempurra cada vez mais para a especialização, ele mostra-nos o poder que existe precisamente na interseção, no cruzamento entre a profissão e a paixão. A pergunta que fica no ar é esta: o que podemos aprender com esta abordagem que integra o profissional do criativo e o humano?